No vídeo passado eu falei do Caminha, aí ele cresceu e virou Camões. Tem sempre essa piadinha, né? Pero Vaz de Caminha foi um grande escritor que fez uma carta sensacional sobre o descobrimento do Brasil. E vamos para o maior escritor português. Tá bom, o maior poeta português, Luís Vaz de Camões. Avisa aos navegantes. Avisa aos navegantes, número 56. Quem diria, hein? Hoje falando da epopeia Os Lusíadas, a viagem do Vasco da Gama, contada e cantada, com versos e rimas. Se o Caminha fez uma carta muito bem elaborada sobre o descobrimento do Brasil, o Camões mostrou toda a sua arte. Mas na verdade eles viveram quase na mesma época. O Camões foi soldado. Ele tinha deficiência num olho por causa disso. Alguma bomba explodiu numa dessas guerras. Século XVI, muitos embarcavam. E ele foi pro navio do filho do Pedro Álvares Cabral. Essa você não sabia, né? Que Cabral tinha um filho que seguiu a saga. Nem eu. Os portugueses dão muito valor ao navegador Vasco da Gama. Tem tudo com o nome dele aqui. Inclusive a maior obra do Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas, é sobre a viagem do Vasco da Gama. Conta desde a saída de Portugal, contornando a África, chegando lá na Índia, e é lógico que ele dá uma boa fantasiada, né? Por isso que Os Lusíadas se transformou numa obra-prima fascinante. Os navegadores batalham e enfrentam muita coisa, mas tem um descanso oferecido pela deusa Vênus na Ilha dos Amores. É um fim inusitado que até o Netinho queria. Eu e você na Ilha do Sol. Luís Vaz de Camões esteve em muitas ilhas. Ele viajou muito por esse mundão. Fez essa mesma viagem até as Índias, 70 anos depois do Vasco e do Cabral. É a época do rei que desapareceu em combate, Dom Sebastião. Tudo é dedicado a ele. Então o primeiro canto dos Lusíadas é sobre a fragilidade humana. Tudo rimando, narrando a viagem, sempre com muita mitologia, misturada com ousadia. Ousadia e alegria! Alegria não tinha muita não, era mais ousadia e coragem. Vê que isso dá música e dá filme também, né? As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Taprobana é uma ilha que fica lá no Sri Lanka, para dizer que os portugueses foram muito longe. São os heróis do mar que Camões vai cantar e os lugares que eles chegaram, do outro lado do mundo. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandro e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Tipo assim, os feitos dos gregos e romanos são do passado. Agora os portugueses que estão dominando. E continua falando dos deuses. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Neptuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Até levantou aí e empolgou, né? Quer dizer, algumas lendas do passado podem ter sido inventadas. Agora os portugueses têm histórias reais. Guerrearam como o deus da guerra Marte e dominaram o mar do deus Netuno. O Camões tem uma capacidade gigante de sonhar e fantasiar com as ninfas do rio Tejo, de onde saíram as caravelas. Vai rimando de um modo perfeito. Já no largo oceano navegavam as inquietas ondas apartando, os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas enchendo. E quando a gente pensa num poeta, a gente imagina ele sentadinho ali no seu escritório. Esse aqui não, viu? O cara escrevia no navio, até numa gruta. Quando os deuses no Olimpo luminoso, onde o governo está da humana gente, se ajuntam em concílio glorioso sobre as coisas futuras do Oriente. Pro Oriente ele foi, mas depois de uma vida pessoal meio tumultuada. Muitas noitadas, amores, brigas, e ele chegou até a ser preso em Lisboa. Saiu da cadeia e entrou na marinha. E da casa marítima secreta lhe estava o deus noturno a porta abrindo, quando as infidas gentes se chegaram, as naus que pouco havia que ancoraram. Aí ele vai viajando pelos temas: ambição, corrupção, amor, desprezo,
falta de reconhecimento. 10 de junho de 1580 é o dia da morte de Camões. Ele é um símbolo português enterrado ao lado de Vasco da Gama no Mosteiro dos Jerônimos. Camões é um gênio. Não tinha internet, Google e mesmo biblioteca. Ele vai escrevendo e muda o modo que canta. Em alguns momentos é o próprio Vasco da Gama falando. Estas sentenças, tais o velho honrado, vociferando estava quando abrimos as asas ao sereno e sossegado vento, e do porto amado nos partimos. E como é já no mar costume usado, a vela desfraldando o céu ferimos, dizendo, boa viagem. Logo o vento nos troncos fez usado movimento. Mas espera aí, o pessoal tá mandando boa viagem, só que tem o velho do Restelo. Um senhor que ficava ali no Rio Tejo falando, olha, não vai dar muito certo essa viagem aí não, hein? Mas um velho de aspecto venerando, que ficava nas praias entre a gente, postos em nós os olhos meneando, 3 vezes a cabeça descontente, a voz pesada um pouco a levantando, que nós no mar ouvimos claramente, com um saber só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito. Tava sempre na cabeça deles os perigos do mar, monstros marinhos e os deuses que faziam o que queriam. Baco era o rei do vinho e das tentações. Os navegadores descobriram uma ilha cheia de amores. Seria o sonho do Camões? São 8.816 versos. Eu quero agradecer aqui o Manuel da Cruz, que leu tudo e colocou no seu canal do YouTube. Fazei, senhor, que nunca os admirados, alemães, galos, ítalos, ingleses, possam dizer que são para mandados, mais que para mandar os portugueses. E quando os Lusíadas foram publicados, o Império Português ficou abalado. O Dom Sebastião, a quem os Lusíadas foi dedicado, não tinha herdeiros. A Espanha dominou por 60 anos e virou dona do maior comércio do mundo. E claro que não tem estátua dos reis Filipes espanhóis em Portugal. Então é meio chato, eu vou ter que ir lá pra Espanha contar essa história. Valeu! Y después de ministrar, yo me estoy no correr, me lo pones de vuelta, me no dejas de hablarte con él nada más que por los chismes que puedan salir, tía.